todos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui no canal Lições de Amor, nesse quadro que se chama Paulatino, no qual nós apresentamos pequenas lições da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, Sâmia Lago. Por favor, Sâmia, se apresente. Olá a todos e todas, meu nome é Sâmia Lago, eu sou trabalhadora do GPEC, faço palestras na casa e também me apresento como cantora no grupo de canto Iluminar, qual fazem parte Sabrine, Carminha, Daiane e Luísa, queridas amigas de jornada na música e na doutrina espírita. Excelente. Sâmia também é oradora, né, Sâmia? A gente faz aí o esforço de compreender melhor, né, para si e tentar repartir essa compreensão, trocando a Jesus a oportunidade do trabalho através do autoesclarecimento e do esclarecimento daqueles que nos procuram, né, de algum modo caminhar junto, talvez seja a nossa melhor maneira de caminhar. Né? Boas falas. Então, gente, para o nosso encontro de hoje, nós escolhemos o trecho: éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Então, como habitualmente nós fazemos, nós falamos um pouco do contexto em que essa frase foi dita, porque porventura alguém que ainda não tenha lido a obra Paulo Estevão se sinta atraído para entender um pouco esse pano de fundo. Essa foi uma fala atribuída a Estevão, por Emmanuel, na obra Paulo Estevão, numa pregação que ele fazia na Casa do Caminho. E esse contexto é muito especial porque ninguém menos do que o rabino, o doutor da lei, Saulo de Tarso e seu amigo Sadoc, ali estavam presenciando. Saulo havia combinado alguns dias antes com Sadoc no interesse dele de ir presencialmente ver com os próprios olhos a qualidade daquilo que era ensinado e do que era feito dentro da Casa do Caminho para julgar se aquilo era pernicioso aos interesses do judaísmo ou se eram míseros discípulos do carpinteiro que não faziam mal a ninguém. Então, assim que ele chega no ambiente, ele percebe que tem ali alguns representantes de sinagogas, ele é muito bem recebido por Pedro, João, Tiago, e o ambiente se torna bastante amistoso, porque Estevão, um pregador inspirado, era um servo bastante diligente e importante para a Casa do Caminho. Então, nós vamos hoje analisar um pouco melhor essa frase dentro desse contexto. Sâmia, por favor. É interessante notar que a presença de Saulo ali, né, junto com para assistir Estevão, parece que provocou, vamos dizer assim, o cenário espiritual. E essa frase que você destacou, Patrícia, ela é grandiosa, né, porque não serve somente para responder a Saulo, ainda que Estevão não tivesse consciente da sua presença ali, né? Ele notou a presença de Saulo na sala, mas certamente ao abrir a esmo, né, os escritos e se inspirar nas passagens do Evangelho, ele não fez aquele direcionamento proposital para Saulo, mas serviu como resposta. Quando diz que éramos escravos pelas imposições e que hoje, né, somos livres pelo Evangelho do Cristo, Saulo faz uma distinção entre conhecer a verdade através do raciocínio e conhecer a verdade através da essência espiritual. E isso nos diz muito, muito diretamente, enquanto espíritas, enquanto aqueles que se reconhecem como aqueles que abordam a fé através do viés racional. Né? A gente tem um conhecimento, ainda que ínfimo, acerca da vida espiritual e das relações espirituais, que é pautado, na verdade, né, através da razão
Então, não acreditamos no que acreditamos, porque simplesmente nos conectamos daquilo de maneira mágica, de maneira imposta pelos outros, mas entendemos a fé e aquilo que nós acreditamos através do convencimento da mente, né? Então, parece que essa é a identificação do espírita mediante a verdade espiritual, né? Acontece, Patrícia, que muitas vezes nós mesmos confundimos esse conhecimento acerca da vida espiritual com aquilo que nós já vivemos da vida espiritual, a verdade da essência espiritual. E Estevão, ele foi brilhante quando ele primeiro citou as imposições, né, através do raciocínio, e nos disse que livre nos encontramos através do Evangelho de Jesus. E aí cabem diversas outras abordagens, a começar por considerarmos o Evangelho de Cristo livre e suficiente para não pertencer a nenhuma individualidade, nenhuma religião, mas como afirmador de uma verdade imorredora, espiritual, né? E parece redundante, mas é bom que a gente entenda que a nossa abordagem da vida, dos conhecimentos que possuímos, são transitórios, né? Essas abordagens são transitórias. Ao longo do nosso desenvolvimento espiritual, a ampliação de nós mesmos, né? desse nosso íntimo, nos dá a oportunidade também de revisionar a nossa verdade, né? E aí, isso não se dá acerca da verdade trazida por Jesus. E eu não me refiro às palavras, né, porque essas passam. O Espírito que vivifica é que, de fato, Estevão se refere aí nessa passagem. E aí, escravo das imposições, por quê? Porque o judaísmo, né, e ali sendo representado por esse grandioso espírito doutor da lei, que só mais tarde, na sua autoiluminação, começa a empreender o caminho do espírito, até então, até ser derrubado de si mesmo, ele era escravo das imposições pelo raciocínio. Então, ele seguia os preceitos, aquele Deus único, através também, né, de uma emoção, de um sentimento, porque Saulo, né, o próprio Paulo, era alguém exaltado em suas emoções, né? Ele seguia esse Deus com fervor, com um raciocínio lógico das explicações, detendo ali o conhecimento de uma lei. Lei essa que, não observada em sua essência, produzia em larga escala a hipocrisia que Jesus tanto combateu. Eu não sei se você tem essa impressão, Patrícia, mas observando as passagens me parece que Jesus só ficava assim, só descia do salto, utilizando a tecnologia, né, comum, quando ele era confrontado pela hipocrisia do mundo. Ele conseguia abraçar toda sorte de pecadores, daqueles que se conheciam errados, daqueles que se entendiam como desviados de algum tipo de conduta moral mais elevada, mas frente à hipocrisia, Jesus parece que dizia assim: meu Deus do céu, até quando estarei convosco? E ele combatia com muita firmeza isso. Acontece que esse padrão se repete na humanidade durante muito tempo e nós ainda somos herdeiros de acharmos a fonte, entendermos que já nos confundimos com ela. E isso demanda de nós, na verdade, um esforço muito grande, um esforço belíssimo, porque o resultado dele é luz, né? É autoiluminação, mas é um esforço. A gente precisa trabalhar para que o Evangelho seja a nossa forma de viver, para que quando a gente fale dele, a gente o tenha vivido de alguma forma, né? E é uma cobrança individual, não é uma cobrança pelas imposições. Ninguém se encontra num lugar em que possa cobrar isso do outro, por exemplo, né? Então, o evangelho também jamais será desenvolvido nem internalizado através de imposição alguma.
É impossível, inclusive, a gente, diante de todas as atividades que desenvolvemos, conseguirmos iluminar o outro sem que ele esteja pronto, apto e com o mínimo de vontade para empreender esse caminho também, né? Eu estava lendo um trecho de Emmanuel em que ele abordava uma das passagens do Evangelho, brilha a vossa luz, e ele fala disso de maneira que me deixou assim, pessoalmente, né, atônita, que eu passei a me questionar, meu Deus, quantas e quantas vezes eu mesma não confundi a verdade que eu prego com a verdade que eu vivo, sabendo que ao final, né, sendo bastante sincera, ainda não vivo o suficiente aquilo que eu prego, né? E é motivo de alegria descobrir, na verdade, isso, porque aí está a grande oportunidade de renovação. A grande proposta do Evangelho não é martirizar-nos mediante a descoberta de uma falha, de um erro, mas nos alegrarmos pela oportunidade de corrigi-lo ali. Porque uma vez estando consciente, né, ou seja, se está consciente é porque eu desvendei isso em mim, não foi imposto, né, pegando a frase de Estevão. Uma vez consciente, é possível ser trabalhado, é possível ser renovado, é possível. Então, poxa, que alegria! Agora é uma grande oportunidade de refazer. E isso tudo nos traz o Evangelho do Cristo, em pouquíssimas palavras, em imagens extremamente claras, belas, profundas e simples. Jesus, meu Deus, é emocionante. Eu fico emocionada de falar de Cristo, porque ele falava com tamanha simplicidade que ele atingia todo e qualquer coração que estivesse disposto, né? E uma outra coisa que também essa frase de Estevão acordou em mim é uma outra coisa que eu gosto muito de repetir, inclusive, que nós não repetimos reencarnações porque deixamos de aprender algo relacionado ao raciocínio em si, né? As reencarnações que temos, obviamente, é para que a gente amplifique a nossa consciência, aprenda. A gente costuma, às vezes, abordar a necessidade da reencarnação como uma imposição de castigo, né? Já que estamos no mundo de provas e expiações. Mas não, a gente tem que amplificar o horizonte do nosso conhecimento também, né? Mas a gente não repete tantas encarnações, principalmente aqui nos traz mais sofrimento, porque a gente deixou de aprender álgebra, porque a gente deixou de, sabe, dominar aquele outro conhecimento científico, seja lá qual for. A gente repete reiteradas reencarnações, muitas vezes vivendo situações repetitivas porque falhamos nas emoções, porque falhamos no autocontrole, porque falhamos na construção das nossas relações. E já que Estevão traz a frase que estamos livres pelo Evangelho do Cristo, não é livre de nós mesmos, não é livre de demandarmos esforço para a renovação íntima, é livre para caminharmos, é livre para abordarmos as emoções e trabalharmos ela com o material que tivermos à mão. Se for o raciocínio, porque a gente também tem que entender que em pouco mais de 150 anos do Espiritismo, outros que vieram antes da gente se auto-iluminaram sem a necessidade da terceira revelação. Então, isso significa dizer que é possível nos iluminarmos com diversos instrumentos diferentes, né? O Espiritismo é só mais um deles. É um instrumento maravilhoso, é aquele instrumento que eu escolhi para a minha vida, mas outros tantos, ao abraçarem o Evangelho do Cristo, se iluminaram sem a necessidade de desdobrarem tanto, né? Nesse esforço. Eu não sei como é que fala a palavra, eu acho que é exegese, né? Porque eu meio que embolo. Nesse esforço assim de buscar deslindar todos os liames da lei em si, como se isso em si fosse a finalidade da nossa busca. Então, eu compreendo dessa maneira
a frase de Estevão, trazendo uma abordagem luminosa, mas eu acredito também que um convite corajoso, entendermos o Evangelho como um cinema e uma proposta, um convite, né? Muito mais do que um entendimento imposto de renovação. É isso. Excelente. Sâmia, você falava e eu me lembrei que toda pregação é baseada em uma citação apenas dos textos sagrados, né? A partir da Sim, qual ele faz todo o desdobramento, que é justamente a fala do Cristo sobre ir às ovelhas desgarradas de Israel, né? E aí eu sim, acho que você sim, foi muito precisa, porque realmente atinge em cheio as expectativas, né, de Saulo, não como ele sim, queria, mas como ele precisava. exatamente. Exatamente, por isso que ao iniciar eu falei que os espirituais já sabiam há muito tempo que Saulo estaria ali, né? Quantas vezes a gente não vai também ao centro espírita, vai assistir uma palestra e sai de lá dizendo: essa palestra foi para mim, né? Falou ao meu coração. E ali a gente pode identificar o trabalho grandioso da finalidade da vida do próprio Saulo, né? Que aquele espírito estava destinado a uma missão de justamente arrebanhar, né, mais ovelhas desgarradas. E ele mesmo sendo uma delas. Por isso que não pelo privilégio, e muitas vezes a gente pensa assim, ah, Deus faça isso por mim, não pelo privilégio de ter uma equipe espiritual direcionada a atender todas as nossas súplicas, né? Mas identificando a importância daquele espírito frente à economia moral, digamos assim, daquela época, a espiritualidade provavelmente deve ter feito um esforço, né? Juntamente com o próprio Estevão, de direcionar aquela frase ali e iluminar, né, através de uma provocação, Saulo de Tarso. Ele foi provocado naquele instante, né? Ele foi cutucado, digamos assim, e através de uma faísca, que muitas vezes você dá um grande incêndio, e a gente viu isso acontecendo, né? Com a vida de Saulo. Uma faísca, na verdade, acordou ele, aquela raiva que ele sentia, né? Foi a grande também oportunidade de repolarizar suas energias em favor agora da verdadeira luz. Não a que iluminava o seu raciocínio, não deve ser, obviamente, descartado, né? Mas aquela que agora passou a iluminar o espírito e se tornou um servidor leal do Cristo. E olha que ganho, né? O cristianismo que nascia teve ao acordar Saulo, né? Mas para isso foi preciso ter o fogo da consciência que se tornou responsável ao reconhecer o seu erro, né? Ele foi ao deserto, ele andou sozinho há muito tempo, ele se penitenciou, digamos assim, né? Mas como grande representante da reforma íntima, um dos maiores para mim, Saulo, a partir do encontro com Cristo, mas antes com Estevão, conseguiu nos mostrar que é possível, com grande esforço, vencer a si mesmo. E ali, para mim, é o maior de todos os livros históricos de Emmanuel, é certamente Paulo Estevam. Não desmerecendo os outros, mas porque, para mim, representa a nossa jornada sobre a Terra. Pelo menos nesse período em que nós nos encontramos encarnados no planeta de provas e expiações, Paulo me parece, esse livro me aparece como a história mais bela de autotransformação. A coragem de olhar a si mesmo e, mesmo reconhecendo os próprios erros, continuar servindo ao bem. Quantos de nós não cairia, né, diante da culpa corrosiva, né, e deixaria de fazer algo por si mesmo, e ele não somente fez algo por si, como também saiu arrebanhando os gentios, né, tornando-se o grande apóstolo da luz. Certeza. Exatamente. Muito bom. Sâmia, você falava sobre, digamos assim, a veemência com que Jesus combatia a hipocrisia, principalmente daqueles religiosos, né?
que tem toda essa bagagem, esse conhecimento e acabavam utilizando para os próprios interesses pessoais. E eu me lembrava sobre essa vaidade intelectual. A gente tem uma, digamos assim, uma facilidade muito maior de perceber a vaidade em outros aspectos e no que tange ao conhecimento, às vezes a gente não faz a distinção do conhecimento como instrumento e como arma, arma de convencimento, de tolir Sim, a sim. liberdade do outro, né? Uhum. A gente ainda está na briga entre enterrar o talento, multiplicá-lo ou lustrá-lo para mostrar aos outros. Isso não está na parábola não, mas quem colocou fui eu, porque muitas vezes é assim que a gente se comporta. E assim, eu digo a gente, eu me incluo, né, Patrícia, nessa batalha que todos nós estamos empreendendo aqui na Terra em função de vencermos a nós mesmos. A hipocrisia, ela me parece que nasce desse nosso desejo de se identificar com aquilo que admiramos, né? Não deixa de ter a ponta do bem. Você vê que o bem ele é tão maravilhoso e ele pertence tanto à natureza que ele desponta mesmo quando o terreno não é nem um pouco favorável. A hipocrisia, muitas vezes, faz esse papel de fazer uma máscara tão bonita como aquilo que nós gostaríamos de ser. Com isso, eu não estou dizendo que ela deve ser louvável, mas identificar o bem em qualquer lugar, né? Porque não existe mal absoluto. O bem absoluto, sim, mas o mal não. E aí, quando Cristo, com toda a veemência, combate a hipocrisia, porque ela talvez seja o nosso maior obstáculo em encontrarmos exatamente aquilo que admiramos, porque passamos a viver como se já fôssemos aquilo que queremos ser o que admiramos no outro, ou que admiramos num padrão, digamos assim. Então, a hipocrisia, esse fingimento, e aí é que está o grande mal, é porque somos conscientes de que não somos daquela maneira. Fingimos ser aquilo que admiramos, né? E, infelizmente, é exatamente a taça cheia que permite com que ela seja completa, né? E o pior de tudo, Patrícia, é que é cheia de vento, né? Que é uma característica que não existe em sua essência, né? A gente, enganando o outro, engana a si mesmo, vai ter que voltar o caminho para poder empreender e trabalhar. Qualquer tipo de talento, digamos assim, é muito mais fácil do que absorvê-lo em sua essência. É muito mais difícil nós convencermos a essência do que modificarmos a aparência. É muito mais fácil a gente fazer uma plástica, né? Modificar e inventar uma beleza do que fazer nascer a luz que muitas vezes a gente identifique alguém que fisicamente não é bonito, mas que a proximidade dessa pessoa faz com que a gente enxergue uma beleza que a gente não sabe explicar. É a beleza da essência, né? Da energia, da vibração positiva, do amor que já esparge no coração, né? Então, o grande combate do Cristo é para que a gente não empreendesse um caminho que seria muito mais difícil na nossa volta. Né? A hipocrisia nos coloca nessa rota perigosa, muito perigosa, né? E impede com que a gente faça essa reforma tão desejada, com certeza. Verdade. E aí, Sâmia, eu queria te fazer uma pergunta. E nós espíritas, éramos escravos das imposições pelos raciocínios e hoje somos livres pelo Evangelho de Jesus? Oh, Jesus! Olha só, é... pergunta difícil, viu, Patrícia? Mas eu vou te responder, eu não, não vou fugir a pergunta, não. Estamos lutando bravamente. Primeiro, identificar o Espiritismo como uma grande oportunidade que ainda está muito, muito, muito recente. É, esse compilado sobre o conhecimento da vida espiritual tem pouco mais de 150 anos. Então, frente a outras crenças, ele é um bebezinho, é muito novo. Então, é preciso a gente entender que o espiritismo, a doutrina espírita pelo menos, é um esforço de juntar verdades que não foram inventadas por nós, né? Nem pelo próprio Kardec.
Depois, aquilo que consideramos essa verdade, esse espiritismo, é muito maior, está muito além e ainda mora muito mais no campo do mistério, do não revelado, do que o que nós encontramos escrito nas linhas e palavras da codificação. Então, não podemos ter a, a aventura intelectiva de achar que já sabemos tudo sobre o mundo espiritual. Partindo disso, temos que entender que o Espiritismo tem a finalidade justamente de nos colocar na rota do Evangelho. Por isso que é considerado o Evangelho redivivo. E a proposta do Evangelho é a transformação profunda do espírito. Não foi à toa que um pedagogo foi escolhido para fazer, né, às vezes, daquele que decodificou, que colocou dentro de um padrão de método para ser compreendido, para que a pedagogia espiritual nos fizesse querer ser convencido. Né? Não posso dizer que a consciência ela é imposta, porque eu estaria desdizendo tudo isso que eu disse antes, mas nos convencermos de que precisamos, apreendendo tudo isso que estamos aprendendo, modificarmos quem somos. Uma outra coisa é que, pegando a moral cristã como fundo ético de toda a nossa vivência, isso não nos torna religiosos. Eu digo no sentido em que Kardec aborda na Viagem Espírita de 1862. O Espiritismo, ele não é uma religião. A gente vive ele enquanto movimento social que fizemos em torno dessa doutrina como uma religião, mas ele não é uma religião. Ele não tem nenhum dos outros preceitos para ser identificado como tal. Porque se começarmos a abraçar todos os... de cabeça, Patrícia, justamente nesse escravo pelas imposições, o que eu quero dizer? Adotarmos rituais e esvaziarmos o sentido deles. Porque é muito fácil, nós fizemos isso em toda a nossa caminhada enquanto humanidade. Por que agora? Então, somente há 150 anos, modificaríamos toda a estrutura e o modo de pensar que viemos, né? O cristianismo em si mesmo. O Cristo não fundou religião alguma. É uma frase clichê, mas é a frase mais verdadeira. Ele deixou uma verdade. E aí os homens se apropriaram dela e denominaram cristianismo, e aí depois catolicismo, e aí depois o protestantismo também veio, que o espiritismo não caia nisso. Porque ele tem que ser uma fonte pura de tal maneira que todos aqueles que desejem beber dela se encontrem e se sintam, né, livres para fazê-lo. E eu gosto de bater nessa tecla, porque parece que eu estaria fazendo uma preleção vã, mas eu acho que ela é substancial para responder a sua questão. Se nós nos tornarmos escravos das imposições pelo raciocínio, se nós nos completarmos, nos sentirmos saciados por discutirmos, né, as entrelinhas da codificação e não pegarmos essa ferramenta, como você bem disse, e utilizarmos para a nossa modificação pessoal e a modificação decorrente disso, do meio onde vivemos, né, que é a sociedade, nós estaremos sendo escravos, mais uma vez, de verdades que não nos libertam. Né? Temos a força, temos a ferramenta, mas não estaríamos nos libertando. E aí eu lanço para o público. Estamos ou não estamos, né? Como é que está sendo esse nosso esforço? Viver o espiritismo como religião, sentir uma falta tremenda de estar nas casas espíritas como se fosse o ar que nós respiramos e não utilizar o tempo que passamos, os tempos, né, que passamos dentro das casas espíritas, como se passássemos também dentro da universidade. Já pensou, Patrícia? Se a gente se formasse e continuasse dentro da universidade como estudante, né? Se a gente não voltasse à universidade, pelo menos, nem que fosse para fazer uma pós-graduação ou para nos tornarmos professores dela, se nós fôssemos eternos estudantes da graduação, às vezes nós espíritas nos comportamos assim, né? Achamos que somente é possível fazer espiritismo dentro da casa espírita. A casa espírita é um universo por ela, voltamos a ela. Né? É também aquele hospital, aquele lugar onde a gente vai buscar a renovação energética, enfim.
mas não é a finalidade. Não é, né? A finalidade da casa espírita é transformar o espírita para conseguir caminhar seguramente no mundo, né? E agora a gente está vendo isso, no meio dessa pandemia. A pandemia que nos tirou fisicamente da presença do outro, mas nos colocou uma obrigatoriedade de convivermos com os laços mais próximos e conosco mesmo. Olha que oportunidade maravilhosa, né? Espero ter Impressionante, arranhado. impressionante, Sâmia, muito bom mesmo. Ô, Sâmia, eu quero te agradecer desde já, em nome do Eu que te Câmara. agradeço. Vai voltar mais vezes. Desde já o nosso convite e te convidaria para suas considerações finais, por favor, minha amiga. Recebi com muita alegria, porque tenho muita admiração pelo seu trabalho. Já te falei isso oportunamente, de maneira particular, mas eu gostaria de deixar aqui o agradecimento por você ter tomado a iniciativa de espalhar esse carinho que você tem, esse amor que você tem pelo Cristo e se tornar essa lanterna na vida de outras pessoas, né? A gente sabe que o grande farol é Jesus, mas eu te digo isso de coração porque eu acho importante a gente reconhecer o trabalho dos nossos irmãos, a fim de que o caminho continue convidando mais outros a se juntar conosco. O bem, ele precisa de bons trabalhadores, com certeza. Então, eu te agradeço a oportunidade de me permitir falar a mais corações, né? Isso é um privilégio, com certeza, tocar essa ou aquela alma, não com aquilo que somos efetivamente, mas com a verdade que trazemos como carregadores, né? Em nossas cangas espirituais, e, quiçá, buscando viver essa ou aquela verdade em nós mesmos. E dizer que a gente aceite o desafio da vida, de se libertar pelo Evangelho do Cristo, de ser verdadeiros em nossos laços, verdadeiros em nossas vivências, sabe? E verdadeiros cristãos, que mesmo silenciosos possam ser identificados como aqueles que trazem luz, né? E não que a colocam sob o alqueire da hipocrisia, né? Nem das falsas verdades. É isso, muito obrigada, querida. Maravilhoso. Admiração recíproca, Sâmia, que Jesus te abençoe. Obrigada a nós todos. Então, meus amigos, até a próxima, se Deus quiser.